O Internacional começou a trabalhar com os portões fechados neste domingo depois da derrota para o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro pelo placar de 2-0. O foco agora é todo no Fluminense. A decisão na próxima quarta-feira que leva uma das duas equipes para a grande final da Copa Libertadores da América. E o time já começou a ser trabalhado pelo técnico Eduardo Cudê no CT Parque Gigante. Entretanto, o fim de semana ainda tem repercussões não tão positivas no âmbito do Campeonato Brasileiro. Os resultados paralelos podem fazer com que o Inter tenha uma situação delicada no Clássico Grenal do próximo fim de semana, pela competição nacional, mas Eduardo Cudê já adiantou que não existe a possibilidade do Inter entrar no Clássico do fim de semana com reservas e que a era de preservações já acabou no Campeonato Brasileiro. A gente fala também a respeito das baixas que o Inter poderia ter, mas não terá para o jogo contra o Fluminense. E atualiza a situação de Pedro Henrique, que corre no gramado do CT Parque Gigante em busca da recuperação da lesão no braço. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 1º de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Vamos começar falando a respeito do treinamento desta tarde no CT Parque Gigante. Os jogadores do Internacional se reapresentaram depois da derrota por 2-0 para a equipe do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Um treinamento com os portões fechados e o Inter vai ter total privacidade antes do confronto decisivo da próxima quarta-feira contra o Fluminense. Não vai abrir nenhum treinamento, pelo menos essa é a tendência. E nesse treinamento com os portões fechados, o técnico Eduardo Cudê pôde trabalhar a equipe que vai enfrentar o Flu no próximo meio de semana. Isso porque grande parte do time titular, ou todo o time titular da próxima quarta-feira, ele não vai estar, ele não atuou com uma grande minutagem contra o Atlético Mineiro. Alguns entraram em campo, como o Arangues, o Alan Patrick, o Ener Valencia, o Maurício, mas ainda assim foi por poucos minutos, o que não impediu eles de participarem do treinamento no CT Parque Gigante. A grande dúvida desse time titular é na lateral direita, se joga Hugo Malho ou joga Bustos. A tendência é que jogue Hugo Malho, para dar um pouco mais de sustentação defensiva naquele setor. Mas é importante dizer, e a gente já falou sobre isso, que alguns retornos estarão à disposição do técnico Eduardo Cudê. Como, por exemplo, a situação do goleiro Sérgio Rocher. O Sérgio Rocher, ele, depois do jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, do jogo contra o Fluminense pela Libertadores da América, ele sentiu dores na região lombar e foi preservado da partida contra o Galo. Mas a gente falou em um vídeo na tarde deste domingo que o Rocher foi garantido por Eduardo Cudê no confronto, uma das grandes notícias esperadas pelo Internacional. Nesse vídeo, eu falo também sobre a análise do Cudê em cima da partida. Ele entende que o Inter é um patinho feio nessa semifinal e entende que o favoritismo está do lado do Fluminense. Eu falo sobre isso aqui, é só clicar para assistir, tá? Porque voltando às notícias do treino, o Rocher participou normalmente da atividade. Tá aí a foto dele trabalhando no CT Parque Gigante, já não incomodam mais as dores nas costas, então tá mais do que garantido. O Rocher vai pro jogo na quarta-feira contra o Fluminense, aquele que foi uma preocupação em determinado momento no Internacional, tá? Bom, além de Rocher, que trabalhou normalmente, quem está voltando a trabalhar aos poucos é o atacante Pedro Henrique. O Pedro Henrique fez falta na partida contra o Fluminense, né? A gente até analisou isso durante a hora da dupla KTO. O Cudê colocou o Luca, mas poderia ter colocado um jogador mais experiente como o Pedro Henrique, que está se recuperando dessa lesão no braço. O Pedro Henrique está correndo em volta do gramado no CT Parque Gigante, mas ainda não participa de todas as atividades com o grupo, tá? Hoje o Pedro Henrique não está à disposição para quarta-feira. Se houver uma evolução muito grande, isso pode acontecer, mas não é a tendência, tá? O Pedro Henrique hoje, por enquanto, deve estar fora da partida de quarta-feira contra a equipe do Fluminense. Existia a possibilidade, a expectativa de recuperar o jogador, mas isso não deve acontecer, pelo menos por enquanto, tá? Eu quero falar agora sobre Campeonato Brasileiro, tá? Porque a rodada do Campeonato Brasileiro, ela se desenrolou depois da derrota do Inter para a equipe do Atlético Mineiro, tá? E os resultados, eles não são bons, tá? Eles não são bons
para o Internacional. Em especial, a vitória do Santos por 4-1 sobre a equipe do Vasco da Gama nesse domingo. É verdade que se o Vasco da Gama ganhasse, seria pior ainda, porque o Vasco ultrapassaria o Internacional na tabela, tá? Mas, como o Santos ganhou, o Santos encostou no Inter. O Santos agora saiu da zona de rebaixamento, empurrou o Goiás para a zona da degola, e o Santos está com 27 pontos, 2 pontos atrás do Inter, o Santos que estava no Z4. E o Vasco estacionou em 26. O 17º colocado agora é o Goiás, que tem 26, só que tem um detalhe. O Goiás enfrenta nesta segunda-feira a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem que é no Engenhão contra o líder do campeonato, mas se o Goiás ganhar, o Goiás pode até ultrapassar o Inter se ganhar por 2-0, por exemplo. E aí, gente, se o Goiás ultrapassar o Inter cai para a 15ª colocação e fica a 3 pontos do Z4, tá? Isso colocaria o Internacional em uma condição bem delicada para a próxima rodada, porque tem Clássico Grenal. E o Inter poderia, matematicamente, ir para a zona de rebaixamento em caso de uma derrota no Grenal com alguns resultados paralelos. Isso ainda pode acontecer, porque mesmo que o Goiás perca, o Goiás está com 26 pontos, tá? Mas ainda assim, neste momento, pro Inter e pro Z4 no Grenal é uma combinação de resultados um pouco maior, tá? Então, o Inter tem que torcer pro Botafogo nesse fim de semana, pro Botafogo ganhar do Goiás, porque aí o Inter já fica um pouco mais tranquilo, já que deu uma embolada grande ali na parte de baixo da tabela, o Inter dá uma respirada um pouco mais tranquilo e é um time a menos que ultrapassaria o Internacional, enfim, e que estaria mais no encalço do Colorado, tá? Em relação a isso, a Campeonato Brasileiro, é importante a gente recuperar uma fala do Eduardo Cudê, depois do confronto contra o Galo Mineiro. O Eduardo Cudê disse que, a partir de agora, depois do jogo contra o Atlético, acabou essa história de preservar jogadores, tá? O que leva a crer que no Grenal, Cudê colocará um time com força máxima. No Grenal, o Inter terá em campo uma equipe titular, porque a partir de agora, depois do jogo contra o Galo, e aí vai ser depois também do jogo contra o Fluminense, independente do resultado, o Inter classificando para a final da Libertadores ou não, o Inter vai focar no Campeonato Brasileiro. O Inter vai dar uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro. Foi isso que deixou claro o Cudê, portanto, independente de tudo isso, do que vai a tabela mostrar, contra o Grêmio vai ser força máxima. Foi indicativo dado pelo técnico Eduardo Cudê. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds dessa segunda-feira, Campeonato Brasileiro, Botafogo e Goiás, exatamente esse jogo que a gente está falando. Odds do Botafogo 1.5, empate 4.2, Goiás 6.6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!